Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, dessa vez, nessa sexta-feira, nós não vamos exatamente falar sobre digital, embora a gente vai falar dos muitos significados transparecidos pela ausência do digital. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, como você sabe, toda sexta, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amiga Cora Roden. Cora, de que vamos falar? Nós vamos falar do Congo e nós vamos falar de um sonho do Congo que veio bater no Brasil e morreu. Vem com a gente. Cora, você escreveu na sua coluna no Globo sobre o assassinato do Moise Kabagambe, aquele rapaz congolês brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro. E você descobriu coisas, né, nesse momento de... Como é que foi essa experiência de escrever essa coluna, Cora? Essa coluna nasceu, na verdade, de uma pergunta que eu me fiz, porque o Brasil hoje me parece tudo menos um lugar bom para viver, sabe? É um país cruel, um país que não tem qualquer perspectiva para os seus jovens, não oferece nenhuma possibilidade de emprego. A gente tem visto, na verdade, as pessoas indo embora, né? E eu fiquei pensando de que lugar sai uma pessoa para achar que o Brasil é uma possibilidade, para pensar que o Brasil pode ser um bom lugar para se viver. E eu fui ler sobre o Congo. E fui ler sobre o Congo por algumas razões. Uma, que eles saíram de lá. Ele era congolês. Outra, que eu li o depoimento que a mãe dele deu a um colega nosso no jornal, e esse depoimento me abalou profundamente, porque ele vinha de uma carga de dor tão grande, mas aquela dor não só do assassinato do filho, aquela dor que vem de alguma coisa que te move a sair do teu país, a deixar o teu país para trás, a deixar tudo que você conhece para trás, para tentar a vida em outro lugar. E ela dizia que eles viviam no Congo no lugar da guerra, no lugar onde havia guerra, e que eles eram Rema e os outros eram Lendu. E eu fiquei pensando, eu nunca ouvi falar desses grupos. Quer dizer, como a gente não conhece as pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente cruza na rua. Eu sou uma pessoa que adoro viajar, eu estudo geografia continuamente, eu me interesso pelo que acontece pelo mundo, e eu não conhecia esses dois grupos. Eu me lembro ainda, e também sou uma pessoa de uma idade que acompanhou muitos acontecimentos nessa altura do campeonato. Então, eu me lembro do genocídio de Ruanda como manchete ainda, da matança entre Tutsis e Hutus. E esses grupos aos quais a mãe do Moisés se referiu são grupos iguais, que têm uma experiência fratricida exatamente igual e que estão ali ao lado, né? E a gente não sabe disso. Então, eu fui ler sobre o Congo e fui tentar descobrir coisas sobre esse país para entender por que ela veio para o Brasil. Por que você pode achar o Brasil uma boa opção? E eu descobri que se o Brasil não está, quer dizer, não chegou a ser uma grande descoberta, mas eu reconfirmei o fato de que se o país não é mainstream, se o país não está no que a gente entende hoje por grandes rotas da civilização, países conectados e 5G e o que você quiser, você não tem informação confiável sobre aquele país. Então, eu comecei a ler sobre o Congo na Wikipedia, que é o primeiro ponto de partida de todos nós quando a gente entra
no Google, depois eu fui ao Factbook da CIA, depois eu fui a relatórios do Banco Mundial, por aí vai. Bom, eu não consegui descobrir sequer a população do Congo. Depois também, antes de falar da população do Congo, dizer uma coisa, que se você me desse um mapa da África e dissesse onde está o Congo aqui, eu teria dificuldade em apontar. E se você me perguntasse de qual dos Congos nós estamos falando, eu também teria dificuldade em dizer, porque são dois. Mas a gente não sabe, a gente confunde. Isso que o Congo é um país que está nas minhas memórias literárias por causa do Heart of Coração. Darkness. É. Então você fica pensando o nível da ignorância que a gente tem sobre países que estão nos mandando imigrantes, sobre os lugares de onde vêm essas pessoas. Então, eu tinha te falado sobre a população. Bom, na própria Wikipedia você encontra 2 ou 3 informações diferentes sobre a população, dependendo de qual artigo você está lendo. Então, você tem... O último censo foi feito em 1984, você tem uma população que pode ser 90 milhões de habitantes, você pode ter 105 milhões de habitantes, segundo o Factbook da CIA, você pode ter 80 milhões de habitantes. Em suma, quantos habitantes? Você vai dizer, é uma diferença de 20 milhões de pessoas, quando você tem uma conta dessas. Aí, na Wikipedia, eu fui ler o capítulo sobre a pobreza no Congo. Esse capítulo dizia que a expectativa de vida no país é de 48 anos. E isso acendeu a minha luz vermelha, porque 48 anos não é mais expectativa de vida nem nos piores lugares do mundo. Ou, se for, é surpreendente demais, já não é um número com o qual se lida hoje, quando se fala em expectativa de vida, né? Então, eu comecei a procurar outras fontes. Então, chega-se mais ou menos a algo como 58%. Eu desconfio demais das estatísticas que hoje cravam 60,1% ou 62,4%, porque isso quer dar uma aparência científica, uma coisa que, a essa altura, você vê que não há nada de científico, não há nada de concreto sobre esses dados. E quando você começa a ler sobre a situação do país, você percebe que não há nem como fazer a estatística. É um país que está em guerra há 30 anos sem parar. Quem é que pode fazer qualquer levantamento de qualquer espécie naquele lugar? Sabe? Na verdade, o Congo provavelmente tem... Eu estou chutando, eu não tenho a informação, né? Provavelmente tem uma infraestrutura de internet particularmente precária, e o próprio governo não deve ter estatística oficial, né? Não deve ter números, não é só o censo. Se você não tem o censo, você faz o cálculo de esperança de vida como? Se você está num ambiente de guerra civil, como é que você conta todo mundo, documenta todo mundo que morre, de que causa, que é daí que nasce estimativas de esperança de vida, né? Sabendo todo mundo que morreu, com que idade morreu, onde morreu, do que morreu, né? Você provavelmente não tem esse tipo de estrutura. Cara, eu gravei há pouco um ponto de partida, e ontem eu participei de uma live no Insta. Ontem a gente está gravando, esse é o episódio de sexta-feira, a gente está gravando na quinta-feira à noite. Então, ontem, quarta-feira, eu gravei uma live, eu fiz uma live no Insta, e hoje eu gravei um ponto de partida, porque eu vou te dizer o que eu assisti ao vídeo da morte do Moise. Eu sinto que algumas coisas ainda são um pouco obrigação profissional, entendeu? Você tem que ver o que é.
Eu não recomendo absolutamente ninguém, porque é muito difícil de ver e é muito chocante, é muito... Nós somos jornalistas cariocas. A gente sabe como é que funciona a violência no Rio de Janeiro, Cora. E eu fui editor executivo do Globo. Eu conversei muito sobre como durante alguns anos eu coordenei a pauta, ou seja, eu decidia que notícias nós íamos cobrir, para onde que a gente ia mandar repórter todo dia, tudo mais. Eu conversei muito sobre milícia, eu conversei muito sobre tráfico e debrucei muito sobre vídeos, sobre imagens, sobre depoimentos, sobre descrições, sobre notícias frescas que estavam acontecendo. O tráfico e as milícias, ambos têm um jeito de matar. Eu acho que é desnecessário a gente entrar no como, mas é tortura o mais comum é tiro mesmo, em geral com tortura. Às vezes tem umas mortes com alguns requintes de crueldade e tudo mais. Mas não foi assim que o Moise morreu. Ele não morreu da maneira como habitualmente milícia e tráfico morrem. Ele foi amarrado e açoitado até a morte. É. E em praça pública, entende? Foi na praia. E como eu escrevo livro de história, eu escrevi um livro sobre o século XVI e XVII aqui no Sudeste, eu escrevi outro, que é um livro sobre Inconfidência, que pega o século XVIII. Essas cenas da escravatura no Brasil são muito... Eu li muita descrição disso. Se algum dos nossos ouvintes, espectadores, leu algum dos livros do Laurentino Gomes, um dos 2 volumes que ele já lançou na trilogia sobre escravidão, vai entender do que eu estou falando. Essa cena, Cora, de um rapaz africano que vai cobrar do senhor qualquer coisa, aí o senhor se faz ausente e 2 ou 3 feitores amarram ele e açoitam até a morte. Eu sei que era com uma vara, mas muitas vezes o açoite era feito com vara, não era necessariamente feito com chicote. E era muito comum que feitor errasse a mão e terminasse por matar a pessoa. Aquilo, Cora, é evidente que as pessoas que cometeram esse crime não tem necessariamente uma reflexão histórica, não tem uma referência. O que, para mim, bate como uma coisa muito pior, porque, de alguma forma, aquela maneira de lidar com o africano insolente está inscrita. Isso. Está simplesmente inscrita. Todos esses debates que a gente tem tido a respeito de racismo, escravidão e tal, depois daquela cena, dizer que não... Aí as pessoas ainda se viram e falam, não, mas não eram nem pessoas brancas que estavam fazendo isso, os feitores em geral não eram. Entende? Os feitores em geral não eram Olha, brancos. eu vou te dizer uma coisa. A coisa que me pegou nisso, quer dizer, tudo me pega nesse caso. A coisa de imigrantes, para mim, tem um peso, porque a minha família é imigrante, então Claro. tem muita coisa aí que te abala emocionalmente, né? Mas isso das pessoas dizerem que não foi um caso de racismo é não entender o que é o racismo, porque é achar que racismo é só quando uma pessoa xinga outra por ser preta,
ou por ser indígena, ou por ser isso ou aquilo. Não. Primeiro, olha, se você for lá atrás, a raiz desse menino estar trabalhando no quiosque, dele não ter uma vida melhor, de ele não ter uma possibilidade de um trabalho seguro, já é porque ele é negro, porque você leu que como eu li, como tanta gente leu, que os comerciantes preferem contratar imigrantes brancos, sírios, então já não tem emprego para um rapaz preto. E, evidentemente, esses caras acharam perfeitamente normal moer ele de pancada, porque ele é preto. Porque se fosse um inglês excêntrico, ninguém ia fazer nada, iam chutar ele embora, no máximo iam dar 2 socos, largar, deixar de lado. Mas a violência dessa cena era de que é lícito fazer isso com essa pessoa. É aquela coisa que. Por isso que isso bate muito com milícia e tráfico, Cora. Leva para um lugar escondido para fazer. Pois é. Leva para o alto do morro, joga na caçamba do carro, entende? Leva para o alto do morro, tem as casas que eles usam para isso, ou então fazem de noite quando. Tem descrições que são horrorosas, mas existe, eu não vou dizer que é um pudor, porque não é quem tortura Essa não tem palavra não pudor, né? combina, no caso. Mas tem uma compreensão de que para matar você tem que matar escondido, porque senão dá problema, sabe? A polícia tem que, mesmo que você seja da milícia, algum branco chato pode ver, dá no jornal, dá. Tipo, dá trabalho você fazer isso na frente de todo mundo. Você tem que fazer escondido, mas você faz. Essa coisa de. Tudo quanto é cidade no Brasil colonial tinha um pelourinho, que é na praça pública, era uma vara, né, um poste, em que as pessoas acham charmoso o pelourinho lá em Salvador, tudo mais. Aqui no Rio era a Praça 15. Em São Paulo era a Praça da Sé. Que era um lugar da cidade em que você tinha um poste em que as pessoas que tinham que ser açoitadas eram quase sempre escravizados. Eram escravizados em público, porque você tem que. Porque, para começar, não é aquela sociedade, a sociedade que escraviza, transforma a pessoa escravizada numa não pessoa. É extirpada a percepção que daquela pessoa é extirpada a sua humanidade. Ela não é vista como ser humano, ela é vista como um bicho. O fato de que fizeram isso na Praia da Barra, a 1 quilômetro e pouco do condomínio onde mora o Bolsonaro. E eu não estou dizendo apenas porque ele é o presidente bárbaro que a gente tem, mas também porque é um condomínio de classe É um média alta. referencial social. Entendeu? Exatamente. É um condomínio de classe média alta. O fato de que fizeram ali, eu acho que meio que corrobora a coisa de terem tratado como se tratavam os escravizados. Amarra e açoita até a morte. Porque, em essência, não consideraram que era um problema cometer um crime bárbaro na frente de todo mundo. Num lugar que é público, no meio da praia. Houve gente que viu, Cora. É assustador. Assustador. É a naturalização de uma violência consentida, né? Quer dizer, porque ele era preto, porque ele era africano, porque isso também conta. Claro Porque há que uma sim. xenofobia Claro que sim. enorme. Claro que sim. A Ele não era linha, apenas preto. Ele ele era era um um preto preto nascido africano. na África. Exatamente. É. Então, essa linha de defesa agora, que diz que ele estava embriagado, que ele estava criando problemas, isso parece aquela desculpa que os caras davam quando estupravam a mulher porque está usando uma minissaia. Cora, o problema que o senhor de engenho tinha
Era dos escravizados que bebiam, porque eles não prestavam para o serviço. Todo o discurso, Cora. Tipo, você pega e você lê texto sobre escravidão do século XVII, do século XVIII. Esses... eu acho quase que inacreditável que essas pessoas... Porque o que eu estou tentando dizer com isso, se eu não estou sendo claro, todos os signos, a desculpa que você dá para dizer que ele estava dando trabalho, bebia cachaça, tudo mais, a maneira como você mata em público, a coisa de amarrar e açoitar até a morte, eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas lê livro de história e sabe em detalhe como é que funcionava a escravidão no Brasil. Mas, daquelas várias pequenas histórias que a gente fica ouvindo, a maneira como a gente constrói os valores, simplesmente a gente ainda tem uma sociedade na qual pessoas são criadas e chegam à conclusão de que um pretinho africano que bebe muito, você trata insolente, porque a insolência dele era essa, ele foi cobrar o dinheiro que deviam a ele. Entendeu? Como assim você vai cobrar o dinheiro? Eu pago quando der. Entendeu? Tudo, simplesmente é aquela coisa, é aquele acontecimento que, de repente, deixa nua a sociedade, deixa transparente a sociedade. É como se... É aquele momento em que a gente percebe que se a Lei Áurea for suscitada daqui a 2 dias, o Brasil sabe como retomar a escravidão, não precisa ensinar. Tá. Mas tudo olha, mapeado. E vou te dizer, isso se espelha no mundo, isso se espelha na forma como você tem as notícias dos países e como o mundo presta atenção em si mesmo. Porque essa falta de dados, essa falta de notícias sobre o Congo, que é um país do tamanho da Europa Ocidental, a falta de interesse universal, aí já não digo nem brasileira, não, a ideia de todos os continentes, de todos os cantos, de acharem que a África é um caso perdido e, mais, de sequer dividir a África em países. Porque a maior parte das pessoas é africano. E você não diria europeu, você diria inglês, é francês, é húngaro, italiano. Você não faz sequer essa diferença. A pessoa que vem da África chamava ele de angolano. Né? Então, é o cara que veio da África. Mas o que é a África? É um continente inteiro. E a gente não encontra dados. E a gente, no mesmo lugar, como a Wikipedia, você encontra 3 números diferentes para o mesmo problema. Você não encontra notícias, você tenta encontrar news, notícias, novela, o que você quiser, você não vai encontrar. Então, é um mundo quebrado. Né? É um problema horrível. Eu não sei como lidar. Eu sofri muito com essa história toda. Eu te juro que eu não sei, porque a gente olha e não vê solução, né? Eu acho que se... A gente destampou o bueiro, né, Cora? Tipo, o Brasil está se apresentando como ele é de uma forma que esse governo estampou o bueiro, fica me batendo a música do Titãs, né? Os bichos escrotos saíram dos esgotos. É isso mesmo. Nos vemos na terça-feira, Cora? Sim, Pedrinho. Nos vemos na terça. Um assunto mais leve, de preferência. Quem sabe?